Vejam essa maravilha de cenário. É um episódio relicário que um artista num sonho genial Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de número 23 da nossa oficina de teatro online, que já começou comigo dando um spoiler sobre o que vai ser a nossa aula de hoje. Alguém capiscou? Capiscou o quê? Calma, que eu vou explicar. Alguém entendeu? Não? Explico já. Se você por acaso perdeu alguma das nossas aulas, elas estão todas disponíveis aqui no nosso canal, certo? Se você é aluno inscrito aqui na oficina, lembra de colocar o seu nome aqui no chat. E se você está entrando aqui com uma conta, com outro nome que não é o seu, com um nickname, se apresenta, se identifica, diz: oi, sou eu. Combinado? Antes de começar o conteúdo da nossa aula de hoje, vamos apertar os cintos e vamos fazer aquela nossa viagem no tempo e ver o que vocês aprontaram nas atividades que eu pedi semana passada. Então segue comigo no momento mais esperado do dia, no momento Vivi Comenta. Vai! Lembrando que eu pedi para vocês escolherem um objeto que fosse muito importante na cena e que estivesse ligado a uma frase que eu dei para vocês também. Não acredito que isso aconteceu. E que vocês pensassem nessa história com início, meio e fim e que pensassem também no figurino deste personagem. Nós tivemos ideias maravilhosas aqui. Todas as cenas usaram muito bem os objetos com as suas frases. Todos os objetos eram muito importantes dentro da cena e todas as frases, eu não acredito que isso aconteceu, estavam ligadas ao objeto, que foi uma coisa que eu pedi, ou seja, nós tivemos um personagem que o objeto importante era o creme, que ele ia passar na hora e caiu e quebrou. Eu não acredito que isso aconteceu. Tivemos uma personagem da área da estética que estava cuidando de outra personagem, passando cremes, fazendo massagem facial, e uma criança deixou todos os seus brinquedinhos junto ali com o material dela de trabalho. Quando ela pegou um creme para passar no rosto da sua cliente, não era creme. Era uma tinta! Eu não acredito que isso aconteceu! Tivemos um personagem de circo aqui, olha que maravilha! E o objeto era uma garrafa de água. Ele chamava alguém da plateia para participar do seu número. Ele apertava a garrafa e a garrafa molhava seu voluntário. Ele dizia: eu não acredito que isso aconteceu! Será que ele não tinha programado isso? Tivemos um personagem aqui que era um advogado com o seu celular na mão, falando com o seu celular, coisas importantes, alguém esbarra o celular, pum, cai no chão. Não acredito que isso aconteceu! Tivemos uma personagem que estava se preparando para sair com as amigas e começou a se maquiar, trocou sua roupa e quando ela foi passar o delineador, ela espirra e se borra toda. Eu não acredito que isso aconteceu, era a última coisa, ela estava praticamente pronta. O que ela ia fazer? Tivemos um personagem que estava cozinhando com a sua panela, ia fazer um arroz, preparou
ali o tempero e esqueceu, foi fazer outras coisas. Quando ela voltou, tava tudo queimado. Eu não acredito que isso aconteceu! Tivemos uma personagem que gostava de pintar. Então ela tava ali com os seus objetos de pintura, pincel, tinta, e por uma distração usou a tinta errada. Eu não acredito que isso aconteceu! Mas ainda assim ela conseguiu resolver tudo bem. Ela aproveitou a tinta errada e transformou em outra coisa que ficou muito bonita. Nós tivemos aqui uma fotógrafa, seu objeto, câmera, muito importante dentro da cena. Quando ela vai começar a sessão de fotos, ela fica sem bateria. Eu não acredito que isso aconteceu. Nós tivemos aqui uma cena baseada em fatos reais de uma aluna que preparou um vídeo, fez edição, trilha, tudo e sem querer deletou o vídeo. Não achava mais o vídeo no seu celular para a nossa oficina aqui. Então, ela resolveu fazer um outro vídeo comentando essa situação que ela não acreditou que aconteceu. Tivemos um personagem que distraidamente pegou um copo d'água e colocou em cima do diploma. Quando ele olha, o diploma está molhado, ele diz, não acredito que isso aconteceu. Então pega aquele diploma e tenta secar, pega um secador, tenta secar, depois estica bem, coloca dentro de um livro e finge que nada aconteceu. Tivemos uma personagem que entra no quarto para se vestir e a maquiagem está quebrada no chão. Ela olha pra maquiagem, não acredito que isso aconteceu. Tivemos um personagem que pôde trocar o seu celular. Quando ele foi na loja trocar o celular, ele soube que aquele celular, ele podia fazer várias coisas, inclusive cair no chão. Só que quando ele deixou cair no chão, o que aconteceu? Rachou todo. Eu não acredito que isso aconteceu. Duas personagens que eram crianças e que o objeto era um ursinho, que ela disse um ursinho, mas era um ursão de pelúcia. E ela empresta o urso para a amiga e a amiga, sem querer, rasga. E quando ela devolve o ursinho, a criança diz, eu não acredito que isso aconteceu. Tivemos uma personagem que finalmente podia ficar um tempo no seu celular. Cadê o celular? Não há celular. Procura o celular. Cadê o celular? Cadê o celular? Cadê o celular? Acha finalmente o celular num lugar estranhíssimo, debaixo de um monte de almofadas. E quando ela pega o celular, cai no chão e quebra. Eu não acredito que isso aconteceu! Como vocês puderam perceber aqui, todas as cenas usaram muito bem os objetos junto com a frase. Todas as cenas tiveram um conflito. É lógico que essa frase ajuda. E não foi pensada à toa. Em todas as cenas, algo aconteceu. Algo modificou o estado anterior dos personagens. Agora, mais um pontinho aqui pra gente pensar. Em algumas cenas não ficou tão claro a introdução daquele personagem. Como é que ele estava antes, né? Onde ele estava, o que estava acontecendo, para entrar no eu não acredito que isso aconteceu. Então pensem sempre nessa introdução. Não se esqueçam dela. E agora vamos falar um pouquinho sobre os figurinos. A grande maioria pensou com muito cuidado e com muito capricho nos seus figurinos. Nós tivemos personagens de circo, advogados, adolescentes, vendedores, esteticistas, crianças, pessoas fazendo dois personagens e diferenciando seus personagens pela forma de fazer e com o figurino ajudando. Tivemos pessoas que usaram adereços marcantes, como o paninho no ombro, mostrando a pessoa que vai estar ali, ó, cozinhando, lavando louça, trabalhando na cozinha. Mas agora vamos ser mais minuciosos na análise desses figurinos. Por exemplo, eu, Vivi, não sou uma criança, mas se eu quiser fazer uma criança, eu vou ter que pensar bem no figurino que eu vou usar para me ajudar mais ainda a caracterizar esse personagem. Então eu vou ter que fazer um cabelo diferente, né? Uma Maria Chiquinha, trancinhas, usar coisas coloridas na cabeça que criança usa, as roupas também mais coloridas ou com temas infantis, né? Para me ajudar a caracterizar essa criança. Se eu tô fazendo um personagem que tá em casa e vai sair, é importante eu pensar nessa roupa que ele vai sair. Que a gente fica em casa com roupa diferente de que vai sair. Por exemplo, para ir numa festa. Se o personagem vai numa festa, é importante a gente pensar nessa roupa que ele vai sair. Eu, sendo uma mulher fazendo um personagem masculino, o que eu poderia fazer para mudar? Talvez eu prendesse meu cabelo, colocaria um chapéu. Que ideias vocês têm aí? Escreve aqui pra mim, vamos trocar. O que eu poderia fazer para caracterizar um personagem masculino? Além da minha interpretação, além do meu corpo diferente, com um figurino. Como ele poderia me ajudar?
E ao contrário, se eu sou um menino e quero fazer um personagem que é feminino, o que eu posso usar pra me caracterizar? Escreve aqui. Meu personagem é mais moderno, ele usa um figurino mais moderno, como a fotógrafa usou um figurino mais moderno. Meu personagem é mais tímido, tem muita vergonha. Como é que eu posso pensar esse figurino? Agora, outros pontos também muito legais que a gente ama ver. A gente ama ver a participação da família de vocês. Muito legal quando vocês colocam também uma trilha sonora pra ajudar a contar a história. Muito bom quando vocês pegam tudo que a gente já falou por aqui e colocam tudo junto nesse caldeirão, que viram essas cenas lindas que vocês fazem. Gente, arrasaram! A dancinha do arrasaram! E aí, vocês sacaram qual é o tema da nossa aula de hoje? Não? Hoje a gente vai falar sobre cenografia no teatro. Cenografia é a arte e técnica de criar cenários para espetáculos, filmes, novelas. A cenografia, ela ambienta, ela cria e transforma o espaço que vai se passar a cena, o espaço cênico, ajudando quem está assistindo a visualizar onde se passa aquela história. O cenógrafo é a pessoa que cria o cenário. Por meio da cenografia a gente pode entender qual é a época que se passa a ação, o lugar onde se passa essa ação, a escolha do material, as cores que vão ser usadas para confeccionar o cenário. Tudo isso já dá ideia pra gente qual é o clima que vai ter esse espetáculo. A maioria dos textos já define qual é o lugar que vai se passar aquela cena. Mas da mesma forma que um texto pode ser montado de várias formas diferentes, de acordo com o olhar que o diretor está lançando para aquela cena, o cenário também acompanha esse olhar do diretor. Então, o cenário também pode ser criado de formas diferentes para um mesmo texto. E sabe que a forma de pensar o cenário, ela vem mudando através da história do teatro? Até porque foram vários estilos de se fazer teatro ao longo do tempo e o cenário foi acompanhando essa forma. Teve uma época da história do teatro que o ideal era fazer as pessoas acreditarem em tudo que elas estavam vendo, que era como se fosse a repetição da realidade, tal qual ela é. Então, os cenários também reproduziam fielmente a realidade. Por exemplo, se a cena se passava numa sala, a gente via uma sala completa, com todo o mobiliário, portas, janelas, objetos. O cenário inteiro reproduzia fielmente uma sala, ou uma lanchonete, um quarto, enfim, onde se passasse a ação. Mas o cenário no teatro também pode ser mais abstrato, ou seja, pode dar algumas sugestões, algumas indicações que façam quem está assistindo entender que aqueles objetos significam outras coisas. Como, por exemplo, se você pegar uma fileira de cadeiras e andar em cima delas, visualizando uma ponte e embaixo um rio que você tem que passar com muito cuidado. Isso porque no teatro a gente trabalha com símbolos. Nós temos o que nós chamamos de códigos teatrais, que a gente estabelece em cena e a plateia, a partir do momento que entende aquele código, ela segue junto com o ator e com o espetáculo. E o público está acostumado a embarcar nessas ideias, em acreditar nessas convenções teatrais. Ou seja, adaptação de alguns elementos, trazendo às vezes outros significados, mas pela forma como o ator está fazendo e como está sendo conduzido todo o espetáculo, a plateia entende o que ele está querendo dizer. A plateia entende o significado daquele objeto dentro daquela história, mesmo se ele estiver significando uma outra coisa. A gente já não fez aqui com vocês aquele exercício da transformação do objeto? Que a cadeira podia ser qualquer coisa menos cadeira. A forma como vocês utilizavam aquela cadeira de uma forma diferente, as ações que vocês faziam, o que vocês falavam, a história que vocês criavam, a gente já entendia que aquela cadeira não era uma cadeira. Era um computador, era uma penteadeira. Então o público embarca nessas convenções cênicas. Por exemplo, não, começou a chover de novo. Pior que tá escurecendo. Gente, tá ficando muito frio, não passa um ônibus, gente. Por que faz tanto frio assim aqui em Londres? Perceberam? Vocês sabem que eu tô aqui na minha casa, que eu não tô em Londres. E aí entrou um filtro de luz, o que no teatro seria a iluminação, e aí entraram os efeitos sonoros. Começou a chover de novo. Pior que tá escurecendo. Gente,
frio, não passa um ônibus, gente. Por que faz tanto frio assim aqui em Londres? Viram? Cabe ao ator também visualizar o cenário. E junto com ele, a plateia embarca. Vocês lembram também daquela cena da praça que nós fizemos? Às vezes também um único elemento vai representar o todo. Como, por exemplo, essa cena que eu acabei de fazer, que se passava em Londres. Um cenógrafo pode, por exemplo, pensar numa cabine, aquela cabine telefônica vermelha de Londres. E aquela cabine vai representar a rua de Londres. Eu não preciso ter em cena as fachadas das lojas, os postes de luz, os carros passando, ou todos os elementos que teriam numa rua. Às vezes, no teatro, um elemento só, como a cabine telefônica, ou um objeto, representam o todo daquele lugar. Representam, como no meu exemplo, a rua inteira. Gente, às vezes pode até parecer que é simples, mas tem uma comunicação direta com a plateia. Vocês lembram que eu já falei pra vocês também que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Tô fazendo umas retrospectivas aqui. Estão pescando? Às vezes uma cenografia é composta de cubos de cadeiras, como eu falei pra vocês, com outros significados. Só que tudo é muito bem pensado pra plateia entender o que está acontecendo. Vocês já perceberam também que a luz e o som ajudam a preencher essa cenografia, a entender esse lugar, a indicar o clima das cenas. Numa peça totalmente sem cenário, a luz pode fazer esse papel da cenografia, porque com as suas mudanças, com as suas nuances, ajuda o público a entender onde o ator está. Mas peraí, que iluminação é assunto para uma outra aula. Vamos voltar para cá, para os cenários. O cenógrafo, ele cria o cenário, ele pensa como vai ser o cenário. Agora vai ter uma parte da equipe que vai fazer o cenário, vai confeccionar esse cenário e que vai fazer esse cenário funcionar. Ou seja, montar, desmontar, fazer sumir, aparecer os elementos do cenário, como telões, como qualquer outro elemento cenográfico que entra em cena, que sai de cena. Essa é a função dos cenotécnicos, diretores de palco e contra-regras. Aliás, vocês sabem como é que chama aquela parte que fica acima do palco? Onde ficam as varas de luz com os seus refletores, onde ficam os cenários que vão subir, descer, telões e outros elementos cenográficos. Sabe como é que chama? Urdimento. Guardem mais essa palavrinha para o nosso caldeirão. O cenário ele tem que ser pensado de acordo com o palco que vai ser apresentado aquele espetáculo. Pode ser um palco italiano, pode ser um teatro de arena. Que é isso, bebê? Calma, eu vou explicar. Palco italiano é aquele que a plateia fica de frente para o palco. Teatro de arena é aquele que a plateia fica em círculo e o palco fica no meio. E pode também ter uma semi-arena, que é um semicírculo. E é claro também que algumas peças são apresentadas em espaços alternativos, como casas, quadras, parques, barcos, museus, empresas, hospitais, sendo que esses lugares já são pensados para servirem como cenário da peça. Tem um porquê, tem uma escolha de se pensar em passar naquele lugar. Para a semana que vem, vocês vão criar um cenário para a cena de vocês. Mas atenção, não vale usar um lugar da sua casa, um lugar que já existe na sua casa. Por exemplo, pensei que a minha cena se passa na cozinha. Aí eu vou para a minha cozinha e faço a minha cena lá. Ou então eu vou fazer uma cena que se passa numa floresta. Aí eu tenho um quintal cheio de árvores, aí eu vou fazer lá a minha cena. Não, porque já está pronto, eu quero que você crie. Você vai imaginar que o seu quarto, a sua sala, onde você for gravar a sua cena, é a caixa preta do teatro. Então ali você vai criar o seu cenário. Será que você vai trazer objetos que simbolizem esse lugar, trazer elementos para esse lugar? Por exemplo, na floresta, o que você pode trazer como objetos que a gente entenda que aquele lugar ali é uma floresta? Ou será que você vai ressignificar alguns objetos, como, por exemplo, cadeiras, almofadas, panos, um lençol que pode virar um mar, uma cadeira que pode virar o cume de uma montanha? Que convenções teatrais você vai usar para que a gente entenda onde se passa a sua cena? Solta a criatividade. Agora, além disso, você vai criar a cena. Você vai escolher o lugar onde se passa a cena. Vai criar esse cenário, certo?
Depois você vai pensar numa cena que se passa ali. Quem é o personagem? Uma cena com início, meio e fim, lembrando de tudo que a gente vem falando por aqui. Lembrando que o vídeo tem que ter 1 minuto de duração. Caramba. Lembrando que a sua cena, seu vídeo tem que ter 1 minuto de duração e que você tem que enviar até segunda-feira às 21 horas pra gente. Combinado? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar um like, compartilhar com os amigos e deixar suas observações aqui nos comentários. Qualquer dúvida é só me chamar aqui. Agradecemos imensamente a PetroRio, nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar pela realização desse projeto. Um beijo, pessoal, e até o nosso próximo encontro. Vejam essa maravilha de cenário.